Assista agora. Jornal Cidade Livre. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. A Quitolina Imobiliária apresenta o novo centro econômico da cidade de Itapetininga. Platinum Centro Empresarial. Com projeto arquitetônico ousado, o Platinum oferece 20 andares e 180 salas reversíveis de 57 a 610 metros quadrados. Situado na Avenida José de Almeida Carvalho, o empreendimento possui toda a segurança e funcionalidade necessária para atender as mais diversas áreas de atuação. Venha para o novo polo econômico de Itapetininga. Aproveite as últimas unidades. Lançamento Quitolina Imobiliária. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TV para o canal 99 da NET. E para todo mundo através do site www.tvitap.com.br, onde você pode interagir conosco, debatendo aqui com os nossos convidados as principais notícias do dia. Nessa terça-feira, dia 11 de junho, amanhã é dia dos namorados, todo mundo correndo aí na Campos Sales para comprar o seu presente, não é verdade? Lembrar da pessoa amada. Cristiano, seja bem-vindo. Cristiano Tamura aqui, seja bem-vindo novamente. Já comprou um presente, né? Então, eu vou levantar aqui, primeiro, boa noite a todos, e um protesto contra essa data comercial, Dia dos Namorados, que se dê amor, né? Vou levantar essa bandeira. Sem presente. Sem presente, só amor, muito amor. Coitada da noiva do Cristiano. Ângelo Riquetti, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Boa noite para vocês, boa noite, senhores telespectadores. Eu não acertei hoje também. Telespectadores. Vamos fazer um bom programa, né? Hoje. Isso aí. E do meu lado direito aqui o Hélio Rubens. Seja bem-vindo, Hélio Rubens. Muito obrigado. Todo vapor no nosso projeto lá, né? Todo vapor. Isso aí. Estamos andando bem aí. Agora há pouco a gente estava falando sobre isso, que pode até voltar ao assunto conforme você conduzir, mas a questão da cultura em Itapetininga é muito séria. Ela precisa de apoio e não tem. Esse é um dos assuntos que vale a pena a gente falar um pouquinho. Por que não tem apoio para a cultura em Itapetininga? Maravilha. Então esses são os nossos convidados de hoje, o Cristiano Tamura, o Hélio Rubens e o Ângelo, que saiu aqui o semanário oficial da Prefeitura de Itapetininga, inclusive aqui a questão do Instituto Varte, o rompimento do contrato com o Varte, saiu aqui no semanário de Itapetininga já em circulação na nossa cidade. Um abraço para o Celso Marques, lá do Atende Fácil. Celso Marques, um abraço para você aí. O Atende Fácil é um órgão da Prefeitura que atende lá na região da Vila Rio Branco. Tem muitas coisas, tem aqui o informativo. Então, obrigado, Celso, pela sua audiência e parabéns pelo trabalho aí no Atende Fácil. Essa caneca bonita aqui também você encontra lá na Amendoim Store, www.amendoinstore.com.br. E o uísque que vem dentro? Vem, só que esse aí é sigiloso. Cristiano, conte para nós aí, você que é um tributarista, a questão da nova legislação sobre as notas fiscais e o imposto que deve conter nelas. Então, isso aqui é um assunto interessante. Aparentemente é uma medida prática que o governo federal determina que dentro da nota fiscal de serviço ou de mercadorias vendidas sejam incluídos e colocados de forma separada os valores dos impostos que incidem sobre aquela operação. É uma mudança
um pouquinho trabalhosa na prática, porque você tem que adequar sistema quando for nota eletrônica, tem também que entender qual é a tributação que incidiria em cada operação, é um pouco complicado. E as empresas aparentemente vão ganhar um prazo de 1 ano a mais, que o governo federal está estudando para a implantação definitiva dessa política. Agora, por trás disso, acho que tem uma coisa muito bacana e que deve ser levada em consideração. Eu acredito muito que, com o tempo, na medida que isso daqui se torne cultural, que as pessoas entendendo quanto elas pagam de imposto em cada operação que elas fazem, a absurda carga tributária que nós temos aqui no Brasil vigente, eu acredito mesmo que pode ser um passo para que a população se rebele contra essa política tributária pesada que nós temos. Então, eu acho que é uma medida muito boa. A princípio, vai dar trabalho para o empresário, para os profissionais da área contábil, fiscal, mas eu acredito muito que pode ser uma mudança cultural que vem aí para os próximos anos. E por que o governo fez isso? Por que ele fez isso? Eu não sei exatamente qual... Pressionado para evitar as burlas aí? Então, na verdade, o sistema de fiscalização e arrecadação não vai mudar absolutamente nada. Os sistemas que você já tem hoje em dia vigente, eles vão continuar vigorando. O que você vai ter aqui, eu acho que é cultural, não sei de onde partiu, mas eu acho louvável... A exigência da estação comercial... E tem lá um impostômetro e tal? Não sei. Seria um lobby muito forte da associação comercial a ponto de conseguir fazer isso, né? Eu não sei de onde veio, mas eu acho louvável. Associação comercial, isso? Interessa. Porque o preço do produto é alto porque tem muito imposto. Se eles venderem com menos imposto, venderiam mais barato. É isso que vai ser o impacto, né? Se você for pensar numa compra de R$100, dependendo, sei lá, 20 e poucos, 20, enfim, é uma carga tributária pesada. Então, daí a população vai começar a entender isso. Eu acho muito saudável e eu acredito muito que isso seja o começo, espero, o final daquela postura passiva que nós temos como contribuintes. A gente entendendo que a gente possa começar a protestar. Inclusive, a vantagem principal que eu vejo é que você, consumidor, passa a perceber quanto cai de imposto nesse produto e naquele. Exato. Porque tem produto que o imposto é menor, tem produto que o imposto é maior. Por exemplo, cigarro, álcool, a tributação é muito alta. Mas é bom que haja essa consciência. Mas Cristiano, não é só imposto, as taxas também. Mas não aparece, também as taxas. Aparecem assim. Na verdade, os tributos que eles determinam aqui seriam o ICMS, o ISS, IPI. Eu não decorei tudo, estou com uma colinha aqui, gente. ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS e a CID, que é uma contribuição. Então, a princípio, o governo vai determinar que sejam essas as contribuições e impostos que vão estar discriminados na nota fiscal. Eu acho louvável a atitude. Concorda também? Sim, é maravilhoso. Por isso que a gente nem sabe quem que teve essa bondade de colocar isso. Mas é importante porque vai criar uma consciência para o cidadão vai... Quando a banana é muito, o macaco desconfia, né? Porque de vez em quando, de R$100 é R$70 de imposto. De vez em quando depender mesmo. Eu acho bacana porque hoje em dia a gente tem um binômio, né? Que a gente está ou na era da informação ou do conhecimento. Todo mundo tem informação que a gente paga muito imposto. Só que eu acho que aqui vai partir da informação para o conhecimento. Perfeito. A gente vai saber exatamente quanto a gente paga em cada transação. Eu acho bacana. Só precisa saber agora para onde vai, né? Isso como arrecada. É o primeiro passo. É o primeiro passo. E o primeiro passo também, eu acho que é para uma coisa que o Brasil precisa há muito tempo e não faz, que é uma reforma tributária. Sim, precisa mesmo. Porque aí você vai se perceber que você paga imposto sobre imposto. Sim. Você tem taxas de impostos sobre impostos. A bitributação não é válida. Mas existe. Nesse caso, por exemplo, só mais um comentário, para não ficar tão técnico também. Aqui você vai saber sobre uma venda, quanto vai incidir de imposto. Só que você está desconsiderando, por exemplo, o preço do imposto ele é feito de mão de obra. E sobre a mão de obra tem imposto também. Então não é que seja exatamente uma bitributação, mas é que isso aqui não é a carga tributária total ainda do produto. Ainda tem coisa embutida nesse custo do produto que não vai estar aqui. Mas tudo bem, já é um começo. É bacana, eu acho super positivo. E se levar a proposta de uma reforma tributária, é maravilha. Maravilhoso. Nós precisamos também de uma reforma política, né? Que também não é uma necessidade e ninguém faz. Mas reformas. A reforma tributária, eu vejo que a principal vantagem, e você é experto no assunto, mas eu vejo do ponto de vista de cidadania, que desde a ditadura, né, concentrou-se o poder maior no poder central. Sim. Então fica sempre o prefeito
prefeito esmolando para o governador esmolando para o presidente da República. E isso é errado, porque a fonte de tudo é o município. Então deveria ser o inverso, o município ficar com tudo, né? Com a maior parte, uma pequena parte para o Estado e uma menor para a Federação. Mas desde a ditadura inverteu isso, então, na reforma, por isso que ninguém quer reforma, porque tem que mudar. Aí acaba o encastelamento da classe política. E acaba aquelas mordomias todas de Brasília lá. Ângelo, e a questão do Cineclube, como anda? Então, Já deixa o convite aí. Fazer um pequeno comercial, então, bem rapidinho aqui. Nós vamos ter no sábado, agora dia 15, às 20 horas, na Biblioteca Municipal, que fica na rua Campos Sales 175, a exibição do filme A Antropóloga. Essa história aqui é interessante. Ela se passa em Santa Catarina, nos arredores da capital. Então, ali há usos e costumes. Essa antropóloga, que é uma portuguesa, vai lá para estudar esses usos e costumes, mas ela depara com uma situação de uma filhinha de um médico que, de vez em quando, perde a saúde. Quer dizer, de vez em quando ela não tem mais condição de continuar vivendo, é um desespero, né? E os mais antigos dizem, olha, isso aí não adianta medicina, não adianta nada, porque é uma questão de encosto. Então, essa antropóloga, ela vai lutar contra esse encosto, ela sendo uma intelectual, né? uma cientista, ela vai se envolver com esse assunto. É um filme feito pelo povo de Santa Catarina, eles levaram 6 anos juntando dinheiro, então é uma coisa do coração deles, é uma coisa de emoção, né? E teve 5 semanas de plateias completas nos cinemas de Santa Catarina, vendo esse filme. E a gente traz agora para Itapetininga. E convido, então, por favor, estejam presentes. São 50 lugares, pode levar quem quiser lá que cabe. Maravilha. Então vamos para as notícias do dia agora com os nossos convidados. Em Paris, Alckmin diz que protesto que interrompe tráfego é caso de polícia. Poucas horas antes dos protestos marcados para ocorrer hoje na Avenida Paulista, o governador Alckmin, que está em viagem oficial a Paris, disse que interrupções no trânsito serão tratadas como caso de polícia e que a PM tem o dever de intervir para garantir a circulação. Entre os grupos que deverão se manifestar estão os policiais civis, os servidores estaduais da saúde e o movimento Passe Livre contra o aumento das tarifas do transporte público. O protesto desta terça-feira deverá ser o terceiro em 6 dias contra o aumento das passagens de ônibus, metrô e trem. Uma coisa é o movimento, que tem de ser respeitado, ouvido e dialogado. Isso é normal e é nosso dever fazê-lo. Outra coisa é vandalismo, como interromper artérias importantes da cidade, tirar o direito de ir e vir das pessoas, depredar o patrimônio público, disse o governador. Protesto é caso de polícia, Angelo? Não, em si o protesto é benéfico, é democrático, é necessário. A grande questão é que as pessoas que vão protestar, vamos por aqui em Itapetininga, o protesto então fica estabelecido que vai ser realizado lá na Marginal. Não vai ninguém ver esse protesto, então eles têm que criar uma situação onde causa um tumulto na cidade para todos os demais, né? E assim a causa deles fica sendo visível. Concorda, Hélio? Eu acho que o que o Ângelo falou está correto, mas não concordo com o princípio. Quer dizer, os fins não justificam os meios. Eu acho um absurdo. Aliás, esse negócio de fim justifica o meio é o mal do Brasil. Você vê com mensalão e tudo, tem toda essa corrupção gerada em cima dessa questão dos fins justificam os meios. É errado. Agora, também não é um caso de polícia, é um caso social, tem que ser resolvido como um caso social. Agora, também não consigo entender que o protesto faça estrago na cidade, não tem sentido. Eu estava em São Paulo no primeiro dia da manifestação, eu até fui para uma reunião do Sindicato de Jornalistas, não consegui chegar lá. Eu não consegui chegar lá porque parou a cidade. Quer dizer, atrapalhou todo mundo eu só ouvia barulho de bomba, assim. Eu não vi o quebra-quebra, propriamente dito, mas, santo Deus, por que quebra-quebra? Eu acho que tem que ter autorização prévia dada, tem que ter garantia da polícia de que os caras têm o direito de protestar. Agora, eles não têm direito de quebrar nada. Eu acho que não tem, isso aí é um artifício desnecessário e não democrático, e eu acho que é uma coisa que não chega a ser caso de polícia, mas é um caso que exige a participação da polícia, sem dúvida. Concorda, Cristian? Eu acho delicado. Eu sempre penso como legítimos movimentos de protesto. Agora, eu concordo com o Alckmin, não na frase isolada, mas, de fato, você tem que ponderar o direito de protesto com o direito das outras pessoas também exercerem sua cidadania. Isso. Você está indo para casa, você está indo para o hospital, enfim, qualquer coisa.
não pode ficar prejudicada por conta disso. Agora, é muito delicado, porque se você pensar bem, realmente as pessoas precisam daquele espaço para chamar a atenção do seu movimento. Até onde uma coisa é legítima, até onde ela é abusiva. Por exemplo, se a gente for analisar na história, nenhuma grande mudança social veio através de movimentos pacíficos. É complicado. O 13º não veio. Mas você vê o seguinte... O direito da mulher votar não veio. Nada disso veio. Se você ficar com cartaz e o nariz de palhaço parado na avenida, ninguém está nem para você. É verdade. Enquanto não ir para essas circunstâncias, não tem diálogo. Mas é meio médio isso. Você vê, fim justifica os meios. É isso. Mas como aí. Deve ser? É o seguinte, o que nós estamos discutindo? A história nos mostra o contrário. O que nós estamos discutindo? Nós estamos discutindo se isso é válido, se não é válido, se é caso de polícia ou não é caso de polícia. Mas, na verdade, nós estamos discutindo uma coisa, o mérito da questão. Os caras têm razão de estar reclamando? Claro que tem. R$3,20 a condução naquela porcaria de serviço que é prestado de São Paulo. É isso que tinha que ser discutido. Isso que é um avanço social. E não se é caso de polícia ou não. Então, o objetivo deles fica desvirtuado pelo quebra-quebra. Não traz o efeito que eles esperam. Se não tivesse o quebra-quebra, nós estamos discutindo sim o valor da passagem, que é esse assunto que interessa para o público. E o quebra-quebra também, ele é um modelo que eu ainda acho que ele é parcial na história brasileira, não é todos os movimentos de mudança. E se você for pegar algumas outras culturas, você tem sim movimentos pacíficos e silenciosos e que funcionam. É isso. Então, acho que deve se ponderar muito. Porque realmente, você pegar um bem público, e isso funciona não só para protesto, mas vamos dizer, Corinthians, São Paulo, campeão de alguma coisa, as pessoas vão na Paulista e depredam. Isso é de uma insanidade que deve ser combatida, como também o protesto que passa dos limites. Se você se acha no direito de protestar por algo que você julgue legítimo, e nesse caso é mesmo, você não pode colocar um bem público, um bem comum, na lata do lixo por conta do seu direito de protestar. E não é só o bem comum, o bem particular também. Quebram vitrine, quebram um monte de coisa, não tem sentido isso. A polícia tem que estar lá para defender os que são ofendidos por isso. Eu queria lembrar algumas coisas da cultura norte-americana que são bem interessantes, né? Alguém vai comprar alguma coisa numa loja e lá não é bem atendido, ou não tem o produto, ou o produto é ruim. Então a pessoa faz um cartaz e fica com o cartaz andando, isso mesmo, sozinho. Na frente, sozinho, né? Não comprem aqui, porque um cliente perdido é dificilmente recuperado, não é isso que você estuda em administração? Então, a perda da confiança do governo pelo povo corre esse risco se ele deixar a bagunça acontecer, se ele reprimir. Soldado contra cidadão é uma coisa horrível que tem. O movimento agora é tramado pelo Facebook, pelas redes sociais, né? No mundo inteiro, né? Inclusive na Turquia agora. É na Turquia, mas o grande problema é que foge do controle das entidades. É uma massa de povo. E um cidadão numa massa de povo, ele deixa de ser cidadão. Ele é uma ovelha, né? Agora, você citou, no caso da Turquia, é justo que quebra o pau, porque não tem outra alternativa. Eles não vão pedir lá para o presidente, por favor, não estabeleça aqui um Estado religioso islâmico. O cara não vai sair nunca, tem que ser na porrada. Mas no ônibus tem uma alternativa? Tem, claro que tem. Isso que eu digo, e os lobbies das empresas de ônibus? Pois, bom, claro. Isso que eu digo, precisa combater isso, precisa movimentar a classe política, a comunicação, precisa levar o assunto em discussão. E não é quebra-quebra, senão a discussão muda. O foco, né, final é outro. Você perde um pouco do... Tudo na vida hoje em dia é opinião pública. Isso. Se você tem um movimento e parece alguns estudantes pichando um ônibus de rosto tampado, fica uma imagem tão ruim para o movimento. É isso aí. Se eu fosse um articulador de um movimento desse, eu iria para outro caminho. Eu também. Protesto, vamos protestar. Agora pichar ônibus. Daí você perde a legitimidade, você deixa de ser a vítima e passa a ser o vilão. O vilão, e muda o enfoque. Muda. E daí você perde tudo que você tem, toda a legitimidade do seu protesto vai por água abaixo. Não é bom para o movimento. É péssimo. Então, e a questão das passagens, tem que aumentar, tem que diminuir? O que tem que fazer o governador e o prefeito e sei lá quem que deu? Então, pelo que eu sei, as passagens já deveriam ter sido aumentadas a partir de janeiro ou fevereiro. A conselho da presidente Dilma, né, federal. Por causa da inflação, o controle da inflação, né, essa maquiagem da inflação, o que aconteceu? Não fizeram na hora certa o aumento e agora tem que fazer de qualquer maneira porque os custos estão superando muito a receita, né? O problema é todo é que é caro, é serviço caro. Você tem que manter um emprego de capital intenso para manter uma frota toda. Nós temos um exemplo aqui de Itapetininga, né? Vai trocar daqui a pouco a empresa que fornece o transporte urbano aqui.
E aquela frota toda que tem lá, tá certo, velha, estragada, mas tem uma frota e vai ter que ter outra frota, quer dizer, é muito investimento. Além do investimento aí, ocorre o problema também da mão de obra especializada, né? O motorista que sabe dirigir bem, né? Tem que fazer conta também, porque ele é cobrador e motorista muitas vezes. Isso, não, em alguns casos. Então, tem que subir o preço. Não tem outra saída. Tem outra saída. Então, vamos ver isso que eu acho que nós temos que estudar. É isso que todo mundo deveria estar discutindo. Municipalizar o transporte não é melhor? Não sei. Talvez seja uma solução, mas não é... Eu digo, o custo dele pode ser diminuído se houvesse, voltando para a reforma tributária, se houvesse incentivo para essas empresas que atuam no transporte coletivo não pagarem menos imposto. E não tem. E não tem. Assim como deveria ser na comida, como tem em alguns Cesta produtos, cesta básica tem. Por que não no transporte? O governo, em vez de incentivar o transporte coletivo, ele onera o transporte coletivo. E ele fica caro, aí o Ângelo tem razão. Mas ele pode ser menor. Carro popular e não ajuda as empresas de transporte a ter um preço competitivo. É isso aí. Então fica caro, joga na população para pagar. Não está certo isso? É uma pessoa no carro. Você pega um ônibus, são 40, 50 pessoas sendo transportadas. Né? Mas não é incentivado o transporte coletivo, tinha que ser. Nem aqui. Então o protesto se justifica, mas plenamente justificável, mas os meios errados. Também concorda? Concordo. Concorda também? Na verdade é o seguinte, voltando só para fechar. O voto um pouco vencido. Né? Não é, Gustavo. A questão é legítimo o protesto. Um pouco vencido. Só que a forma que faz, você tem numa mesa de 3 pessoas que não simpatizam com a forma que o movimento se dá. Então, tá errado, errou a estratégia. É nítido. Ainda que no mérito todos nós concordemos. Exatamente. Né? Você consegue estar certo no mérito e pela forma que você age, você perde a opinião pública. Mas Errou. A outra, desculpa, mas só para também colocar essa parte do cidadão. É que se você tem sindicato, você tem o sindicato motorista, o sindicato daquele, associação disso, daquilo, mas as pessoas que viajam de transporte não tem uma associação para elas. Isso fica difícil através de instituição. Né? Associação dos coitados que usam o transporte público de São Paulo, não é verdade? Puxa, porque andar de metrô às 5h30 da tarde indo para a Zona Leste, só quem viveu para saber. Vamos para a próxima. Tem gente que, desculpe, só para dar razão para você, tem gente que paga, toma 3 condições para ir trabalhar e 3 para voltar. 2h30 para chegar no trabalho e para voltar. Muito grande. Só em transporte e meio salário mínimo. Então, porque eu vi isso aí, mas por causa de 20 centavos fazer essa bagunça toda. Mas esses 20 centavos faz falta sim para a população, claro que faz. Maravilha, vamos lá. Plano de ajuda ao setor aéreo começa a ser estruturado. Um possível plano do governo para ajudar as companhias aéreas começa a ser estruturado. A ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil, entregou recentemente para a SAC, Secretaria de Aviação Civil, um relatório com dados econômicos financeiros das empresas. Segundo o diretor da agência, Marcelo Guaraniz, o documento traz também informações sobre o desempenho do setor, que tem sofrido com os aumentos de custos do querosene de aviação. A partir da entrega do relatório, o ministro pode ter informações para poder pensar em um plano para ajudar as empresas, disse Guaraniz nesta terça-feira durante vistoria ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Bom, estamos debatendo aqui as empresas. Todo mundo diz que tem que reduzir a carga tributária para ajudar as empresas, que em tese o Estado tem que ser mínimo, tem que reduzir. Aí quando as empresas se apuram, vão procurar o Estado? Que lógica é essa, Cristiano? Então, mas aqui eu acho que você tem que pensar em redução de carga tributária para serviços essenciais, saúde, educação, transporte. Se você está pensando já em transporte, mas o transporte aéreo já não é tão essencial assim. Então, eu acho que as empresas têm que se virar por conta e têm que ser competitivas. Deem seus pulos, os empresários estão aí para isso. São prioridades diferentes. Se ajude quem deve ser ajudado. Transporte é essencial? Saúde é essencial? Alimentação é essencial? Tudo bem, então o Estado ajude. Agora, o que não é, me desculpa, banqueiro pedir ajuda, agora dono de TAM igual pedir ajuda? Concorda? Plenamente, plenamente. É um absurdo. Todo mundo quer que se reduza e tal, daí quando dá uma dor de barriga tem que bater na porta lá pedir ajuda. Vai tentar, o governo se preocupa em diminuir a despesa das empresas aéreas, que são privadas, caríssimo, muito dinheiro, e não privilegia o transporte público. É esse que é um absurdo, um contrassenso. Então. Ângelo. Bom, o Brasil, um país continental, enorme, né? Pouquíssimas companhias aéreas, pouquíssimas linhas daqui para ali.
As pessoas têm que se movimentar pelo país todo. É uma necessidade. Claro que a gente se movimenta muito mais agora pela internet. Né? A internet faz negócio isso. Mas também tem o transporte mesmo físico das pessoas. Né? Então, teria que ter muito mais companhias aéreas fazendo essa disputa para baixar preço. Isso aconteceu nos outros países. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Né? Quer dizer, há saídas além da isenção. É preciso que o nosso empresário ele corra riscos. Mas não quer, né? Corre riscos. Não quer correr muito. No Brasil inventaram o capitalismo sem risco, é só no Brasil. Você pega essas concessões que são feitas aí para a estrada, não tem risco, Cristiano. Nenhum. O risco deles é ganhar mais ou ganhar menos, mas sempre ganhando, não há risco de perda. E todas as concessões são assim, é um absurdo, um absurdo. Concorda, Cristiano? Desequilibra, realmente, o capitalismo sem risco é errado. Apesar de ser um eterno defensor dos empresários, porque eu acho que o empresário é um guerreiro no Brasil hoje em dia com tantas dificuldades. É verdade. Mas eles devem realmente sair um pouco da zona de conforto nesse caso. Tem não o pequeno e o micro, esse daí é um guerreiro, esse daí eu tiro o chapéu. Agora, nesse caso, falar em ajuda para a empresa aérea, é óbvio que isso é uma matéria, tem que ser estudada a fundo, mas a princípio é um negócio que é difícil de concordar. O que tinha que fazer é desviar o dinheiro do lucro excessivo, desonesto, imoral dos bancos e transferir para o pessoal que precisa, inclusive os pequenos comerciantes. Está certíssimo. Maravilha. Antes dos nossos apoiadores culturais, vamos para a última notícia aqui. Copa das Confederações inicia sem 100% de sinal de celular em estádios. Quem achou que teria uma boa notícia, não temos novamente. As operadoras de telefonia celular vão investir 110 milhões para oferecer cobertura de sinal de voz e dados. Estrutura que inclui o 4G dentro dos 6 estádios que vão receber jogos da Copa das Confederações. Informou nesta terça-feira o Sindtele Brasil, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal. De acordo com o diretor executivo da entidade, nessa semana o serviço começa a funcionar em parte dos estádios. Entretanto, nenhuma das arenas vai ter 100% da cobertura pronta até o início da competição no sábado. Resumindo, então, para quem vai assistir, escolha um lugarzinho bom, que senão não terá como postar foto no Instagram. Né? Como ter preço. E o Brasil vai dar certo a Copa do Mundo? Tem jeito de dar certo? Vai acontecer alguma coisa? Claro que vai dar certo. Vão desenterrar uma lâmpada ali, vão pedir 3 desejos e vai estar tudo resolvido ou tem planejamento? Não, está tudo certinho, está tudo certinho. Isso interessa ao capitalismo internacional, então vai dar certo. Quer dizer, o Brasil simplesmente é a sede de uma exploração que já foi feita na África do Sul e ali, aqui, e é muito bem organizado. Pode ter certeza que vai dar tudo certinho. Mas é triste, eu estava lendo uma matéria hoje na Folha, né, sobre o estádio Pacaembu em São Paulo. Por conta dessa briga de bastidores de futebol, tiraram o Morumbi do estádio que era para ser da Copa. Conseguiram fazer, eu sou corintiano, mas enfim, conseguiram fazer o estádio do Corinthians. Tiraram o Grêmio também, que é o estádio maravilhoso. Está pronto, enfim. Com isso, o Corinthians, que brigou eternamente com a prefeitura para conseguir a concessão do Pacaembu, nunca conseguiu. Agora o Corinthians investiu um dinheiro, enfim, independente de onde vem a fonte, e o Pacaembu vai ficar abandonado. Você começa a entender que a Copa ela vai dar certo, não tenho dúvida, porque tem interesse financeiro por trás. Claro. Mas o legado que ele vai deixar é negativo. Numa cidade como São Paulo, você já tinha uma arena pronta que podia ser investido e feito ali com pouco investimento, o Pacaembu mesmo, 40, 50 mil pessoas. Em São Paulo, que tem time de futebol, e no Amazonas? Pior ainda. Em Brasília. O legado é muito ruim. Brasiliense versus Gama. Na África do Sul, parece que está cheio de estádio vazio. Né? Cheio de estádio vazio. Ângelo, e essa questão da Copa do Mundo vai dar certo ou eles vão passar vergonha? O problema é como é que as pessoas de fora virão para o Brasil, porque já começou aqui um pouco difícil, né? Os hotéis imaginavam que já está com as lotações esgotadas e não estão. E os aeroportos, então? A questão toda é a criminalidade, é o crime organizado. Isso afeta, viu? As pessoas não gostam também de correr riscos. Chegar num Brasil e de repente o alemão lá, né? Sabe, é difícil, então. Não, o Rio realizou, o Rio mais 20 não teve problema. É pouca gente que cabe num estádio perto de toda a população que existe, claro, né? Claro. É pouca gente. E essa pouca gente vai ter condições de ir para lá e de assistir. E a população carente que assiste lá, 1 bilhão gasto no estádio de futebol, então, isso que é triste. Daí ele vai no plano de posto de saúde e toma medicamento que não
existe, o medicamento que foi clandestino, não tem médico para atender. Como que explica essa realidade dentro do estudo da complexidade? Isso, se a gente for pensar em termos de complexidade, a gente vai sempre usar o e também, e não o ou isto ou aquilo. Ou seja, e também. Você tem que ter os gastos, como o Cristiano bem disse, os gastos que são essenciais e que o governo deve ajudar, né? Mas também esses gastos que são extraordinários. E é uma minoria que vai a estádio. Pense nisso. Então, todo esse gasto todo é para uma minoria que vai ao estádio. E muitos que nem são brasileiros, né? Que vêm de fora. Que tiveram a coragem de vir. Então, o problema, na verdade, é que o legado que vai deixar montar um estádio, 1 bilhão, não é nada se tivesse acompanhado de uma estrutura de porto, aeroporto, estrada, viaduto, metrô. Aí tudo bem. O problema é que você só tem uma parte de investimento. Bom, eu fui na Zona Leste esses dias, passei perto do estádio do Corinthians e não tem nenhuma avenida nova perto. Então, isso não tem é um nada, absurdo. não tem nada perto. Isso é um absurdo. Radial Leste vai travar no dia do jogo. Isso é um absurdo. Tem que sair 5 horas antes. Mas antes dos nossos apoiadores culturais, vamos para uma notícia boa. Tinha saído esses dias que a revista Playboy iria sair de circulação, que foi desmentida aqui pela editora Abril. Tá vendo? Não vai sair, não vai acabar a Playboy. Acho que a revista não é boa. Quem é boa é quem aparece na revista. Maravilha. Vamos para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouco a gente volta com o Jornal Cidade Livre. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos, Tapetininga, com o Jornal Cidade Livre, depois da revista, da notícia bombástica da revista aí, que não vai sair de circulação, para alegria de alguns e tristeza de algumas, né? Maravilha. Lembrando que o programa de hoje também é transmitido ao vivo pela internet no site www.tvitap.com.br. Nesse aí que está aparecendo aí no vídeo para vocês, nesse novo desenho aí do Jornal Cidade Livre. Hoje com o Ângelo, Hélio Rubens e com o Cristiano Tamura. Não falei hoje ainda, mas falarei no revista Novo Agito, 5ª edição, que tem uma reportagem sobre a TVI, em sua página 25. Muito obrigado aí a Novo Agito, que lembrou do nosso querida TVI, 9 anos no ar. Eu já disse que a câmera aqui é iluminada de propósito para você não conseguir enxergar e ter que ler a revista completa. Maravilha. Terça-feira, prepare os presentes do Dia dos Namorados, que amanhã é dia de homenagear o seu amado. Ou sua amada. Ou sua amada. Não vá na onda do Cristiano Tamura aí, que senão você... Vamos lá. DR concede prazo maior para famílias deixarem área invadida. O Departamento de Estradas e Rodagem informou nesta quinta-feira, quinta-feira passada, no caso, dia 6, que solicitou à Justiça um prazo maior para que as cerca de 15 famílias deixem uma área invadida no Jardim Daisy, em Itapetininga. A área localizada às margens da Marginal dos Cavalos pertence ao DR, conseguiu na Justiça a reintegração de posse. Os moradores receberam uma notificação da Justiça para desocupar as casas nesta semana. Aí abre aspas, nós não temos para onde ir, queremos um prazo maior e também tentar um acordo com o DR, afirma o morador Danilo. Em nota enviada ao jornal Correio, o DR informou que estendeu o prazo para que toda a assistência necessária às famílias lá instaladas seja devidamente tomada. Caso tivessem desocupado as casas, a maioria dos moradores não teria para onde ir. Eles queriam nos abrigar no ginásio de esportes. Não temos para onde ir e no momento não temos condições nem de pagar aluguel, conta uma moradora. Então Itapetininga não está distante da realidade das grandes cidades, inclusive com reintegração de posse em área ocupada por famílias.
Delicada a situação, Ângelo? O que se deve fazer nesse caso? Deve-se procurar o culpado. Eu sei quem é o culpado. Quem é o culpado? O culpado são as administrações municipais que permitiram que famílias se instalassem no lugar que elas não poderiam. Certo? Cria um imbróglio, né? Cria uma confusão. Mas aí se instalou, e agora para resolver o problema, como que resolve? Tira todo mundo de lá e... Sim, porque se o terreno Seja o que Deus do quiser. governo do Estado, o DR é governo do Estado, né? E ele tem algum plano para usar lá, né? É preciso que as famílias saiam para que ele possa fazer esse plano acontecer em benefício de toda a população, né? Não são algumas poucas famílias. Agora, é um drama para as pessoas e para as famílias. Por outro lado, essas pessoas deviam ter consciência de que estão ocupando uma área que não é devida, né? Hélio Rubens, a situação de moradia no Brasil ela é preocupante. Temos aqui um departamento de estradas e rodagens que, se não é inoperante, está beirando a ser, depois das privatizações. Isso mesmo. O que o DR vai fazer com aquela área? Sabe, Não dá para desapropriar, o governo do Estado desapropriar e ceder as famílias que estão ali ocupadas? O que eu acho um absurdo, Gustavo, eu não consigo entender. Você imagina o seguinte, que existisse alguém num outro planeta que visitasse alguém aqui na Terra e dissesse, escuta, você mora onde? O habitante do planeta Terra, o problema não é Itapetininga, é global. A igreja, eu não sou religioso, mas eu acho que vale a pena usar essa boa ideia da igreja, que durante uma época defendeu a ideia de que a terra é de todos. E a terra é de todos mesmo. O lema do movimento, até, do Sem Terra, que tem que ser mesmo o privilegiado, o povo, e não o proprietário. É um absurdo que você tire uma pessoa com criança, com tudo, daquele lugar, não tem para onde ir, porque um cara tem um título dizendo que é dele, pô. Se isso fosse válido, o Mendes ainda era dono da capitania hereditária. Tem que mudar isso, pô. Tem que mudar. Na verdade, essa discrepância vem de lá daí, né? Das capitanias hereditárias, né? No capitalismo geral, né? Todo mundo ocidental, assim, é um absurdo a questão da propriedade da terra, na minha opinião. Então, cada vez que deparo com um assunto desse, Gustavo, eu vou a favor do povo. Acho que o povo que está certo e a autoridade que está errada, o DR está errado, enfim, está errado o sistema todo e ainda que isso que eu esteja falando seja uma heresia jurídica. Cristiano, cabe uma desapropriação por interesse social, no caso, hein? Então, qual a finalidade? Acho que isso deve ser buscado. Se você for pensar no ponto de vista jurídico, eu acho que é muito honesto que as pessoas que não ocupem seu espaço de terra saiam, porque a propriedade não é deles. Agora, pelo lado social, ainda mais sendo essa parte de terra uma parte do governo, ao invés de fazer uma desapropriação, enfim... Talvez fosse o caso de pensar em assentar essas pessoas, receber essas pessoas em outro lugar. O governo, ele tem condições financeiras para resolver esse tipo de problema. É que aí eu acho que falta um pouco de vontade política. É mais simples você simplesmente tirar a pessoa que ocupa uma área irregular com um belo do argumento jurídico, porque tem argumento jurídico, só que você deixa de lado o ser humano, o lado social. Então, é uma pena que uma atitude dessa não venha acompanhada com a solução. O governo devia sim agir de forma dura com as pessoas que estão ocupando uma área irregular. Só que deveria mostrar que isso é errado e já mostrar o caminho certo. Mostrar que isso é errado e colocar as pessoas na rua. E qual seria o caminho certo, na sua opinião? O caminho certo seria ter moradia popular, enfim, disponibilizar um outro abrigo decente e não provisório, um ginásio, que isso é risível, né? Como uma família vai ter intimidade, vida num ginásio? Como um casal vai namorar, enfim, tudo, você não tem vida. Então o governo devia fazer o correto, mostrar que não se ocupa a área que não é sua, só que por outro lado dar condição para essas pessoas para elas terem um lar, algum lugar para morar. Ângelo, é possível imaginar alguma função daquilo lá para o DR? Então, eu não sei. Ali eu sei, eu moro no Jardim Deis, eu moro vizinho, né, onde está acontecendo o fato. Então, ali tinha o antigo campinho, né, de futebol do DERAC, que era o campinho de treino, cedido pelo DR para treinar, né? Depois abandonaram aquele campinho, quer dizer, ficou lá entregue, as pessoas nem vão lá, vão crianças para empinar papagaio, que também não é muito certo, né? Eu não imagino como aquilo pode ser bom para o DR, a não ser, por exemplo, que é meu terreno, então sai daí, né? Uma coisa absurda, né? Porque e os prós e os contras e assim por diante. Algumas daquelas famílias a gente conhece, conversa com elas e tudo mais.
E a casa de alvenaria? Sim, algumas casas até boas, né? Outras mais madeira. Não é bem uma favela como tem por aí, assim por diante. E uma, pelo menos, daquelas famílias comprou de outro. Como é que fica? Quer dizer, a situação cada vez fica mais confusa, né? A terra urbana é de responsabilidade do prefeito. O prefeito é que tem que cuidar da terra urbana, não é o Estado. Concorda? O que o Luiz de Fiore poderia fazer nesse caso? O Luiz de Fiore tem que defender a população de Itapetininga e deveria brigar com o Estado em favor da população de Itapetininga. Isso em tese. Agora, por que não, por exemplo, uma solução de fazer lá como chama esse? Casas populares, pô? O terreno naquele mesmo terreno? Não, por que não? Dando privilégio para quem já está lá. Eu acho que, na minha opinião, é uma solução tão simples. Pô. Porque temos muitas áreas de ocupação em Itapetininga. Sim, e todas elas deviam estar voltadas ao interesse público e não ao interesse do dinheiro. Entendeu? Ou do DR, que vai deixar a área ali, tipo, no caso, agora dá para mim, né? Derrubei sua casa e vou deixar lá parado por 20 anos. Mas como não vai fazer outra coisa? Não tem outra função? Não tem. O DR está sucateado. E o DR é do Estado. Então o Estado, através da Secretaria da Habitação, deveria desapropriar aquilo para a Secretaria da Habitação e fazer como é que chama esse negócio de popular? CDHU. O CDHU. Olha lá, CDHU. Concorda? Concordo. Acho que defendo a propriedade privada, acho que é legítimo, mas o interesse social nesse caso tem que falar mais alto. Maravilha. Vamos para a próxima notícia aqui. TCE, Tribunal de Contas do Estado, julga irregular contrato do SAS e multa Ramalho. De acordo com o Diário Oficial do Estado, de 29 de maio, na página 50, o ex-prefeito foi multado em 300 do FESP, cerca de R$ 5.800. O Tribunal de Contas do Estado julgou irregular o contrato da Prefeitura de Itapetininga com o Sistema de Assistência Social e Saúde SAS, para administrar o Hospital Regional. De acordo com o Diário Oficial do Estado, de 29 de maio, na página 50, relator e presidente em exercício, Cristina de Castro Moraes, condenou o ex-prefeito Roberto Ramalho a pagar uma multa de R$ 5.811. O contrato analisado foi o TC 1534, em que a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público firmou acordo com a Prefeitura no valor de 32 milhões em 17 de abril de 2008. Para a relatora, a administração municipal não apresentou estudos mostrando a comprovação de vantagens econômicas e qualitativas da transferência dos serviços à entidade do terceiro setor. Você vê que a questão do hospital municipal dito regional, ela é antiga, né? Ela já vem... Esse contrato aqui é risível. Nenhum advogado leu esse contrato. Porque são muito grandes os defeitos que a gente encontra lá. Mesmo não sendo advogado, eu não sou, né? Como é que cede para uma entidade, né? Sem ser mais nem menos, porque você tem que ter um plano. Né? A entidade entra sem nenhum plano, sem nenhuma responsabilidade de atingir metas e assim por diante. Não há nenhum estudo anterior prévio. Né? Então é um erro crasso, um erro mesmo de direito, totalmente. E essas organizações sociais aí que o Ramalho foi multado em razão de contrato com elas, há alguma possibilidade disso dar certo, Hélio? Olha, aí tem dois lados da questão. Eu vejo um lado que é importante, que é o seguinte, é a condenação, né, pela incompetência. Até agora a gente só ouviu falar de condenação de alguém por corrupção, né? Agora, por incompetência, é a primeira vez que eu ouço, eu acho ótimo, porque assim dá mais responsabilidade para o gestor público. Mas tem uma coisa, viu, que eu acho que a gente tem que considerar. Nada em defesa do Roberto Ramalho, nada em defesa de quem quer que seja. Mas não é correto, é muito problemático a seguinte questão. O cara é prefeito, fica 8 anos... sai de lá, admitamos, um cara honesto, decente, saiu da prefeitura e depois ele tem que pagar fortunas para se defender de coisas que vêm depois do mandato dele. Essas coisas deviam ser julgadas durante o mandato. É uma imoralidade condenar alguém depois do mandato. Justiça tardia é injustiça. É injustiça, perfeito. Eu acho isso uma... Eu advoguei em São Paulo, uma época, para alguns políticos. No escritório a gente advogava, tinha uma parte de direito público que advogava para político. E é engraçado que no meio político era normal, óbvio que eu não vou dizer quem falou isso, mas era normal se falar que você, enquanto gestor, você devia fazer um caixinha. Pois é, um absurdo, parece que... Para pagar as multas. Para pagar multa e ação civil pública, era normal. Enfim, a Luísa Erundina foi o que nós advogamos e ela não fez a tal da caixinha.
Uma pessoa honesta não faz. Se quebrou. Não, isso que É triste, mas é verdade. Isso está errado, devia ser revisto. Eu não sei exatamente a fórmula, teria que parar e estudar. Mas você devia apontar talvez... esses erros durante a gestão, não após. Senão você vai pagar com seu patrimônio. Talvez fazer A multa é na fundo... pessoa física. Pessoa física. Mas talvez fazer um fundo de caixa durante a gestão. Sim, mas é O próprio poder. Caixa 2. Não, o caixa 2 oficial, para esse fim. Talvez. Ou o partido que tem a legenda O partido, enfim, Alguém deveria suportar isso. Só que também, por outro lado, a pedagogia da multa é interessante, né? Super. Porque você não vai colocar o seu patrimônio à disposição disso, vai ser mais temeroso quanto às decisões. Mas talvez você devesse limitar os casos de penalidade realmente quando tivesse dolo, fraude, alguma simulação, para você poder atingir essa penalidade. Concorda, Ângelo? Ou não? Eu acredito até que o ex-prefeito vai se defender, né? Sim. Claro que Vai aceitar isso e pronto, R$5.000 lá, atua assim. A questão toda é que a Câmara Municipal ela está pedindo para ver o atual contrato e o porquê a empresa atual, né, a ONG atual, desistiu. Ou seja, ninguém tem acesso aos documentos. Onde que está a transparência? Não estava lá antes, não está aqui agora. E você falou do erro de contratação do SAS e o prefeito novo fez o mesmo erro com outra instituição. Então, Igualzinho. e não quer mostrar. Mas por quê? Mas virou. Vocês não consideram que a saúde virou mais ou menos isso? O prefeito de toda a cidade, é nacional essa questão. Ele busca o município como a salvadora de todos os problemas. Não, agora é seu, a responsabilidade é sua, tome conta e se vire. Chegou onde eu queria. O que o governo municipal devia fazer é constituir um grupo em Itapetininga de pessoas daqui que cuidassem do hospital. Por que não? Por que chama a gente de fora? Então vamos aproveitar essa questão. Ontem teve sessão na Câmara dos Vereadores aqui em Itapetininga, sessão polêmica, principalmente depois dessa manifestação do vereador Marcelo Nanini. Nós vamos mostrar ela para vocês e depois a gente volta para debater com os nossos convidados. Vamos lá. Realmente esse requerimento é muito polêmico. Eu fiquei muito triste no dia 7 com a entrevista do nosso prefeito de Itapetininga e não foi feliz com as suas falas. Como o Nilton falou, ele está muito mal de assessoria jurídica ou assessoria de imprensa. Não, Nilton, é mentira. Ele que não escuta ninguém, acredito eu. Porque ele tem boas pessoas na área jurídica, boas pessoas na área de publicação, de imprensa. Tem um secretário de governo, um secretário de gabinete, que tem 16 anos de vereador nessa casa. Será que o prefeito não está ouvindo essas pessoas? Ele tem que delegar, dar autoridade para o secretário trabalhar. Quando eu vim fazer a denúncia aqui, o senhor prefeito ficou muito bravo comigo. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, liguei 2 vezes para ele. Ele falou que não podia me atender, que ele estava resolvendo. Até quando? Então fala para mim, para que secretário da Saúde? Para que vereador? Cadê o respeito? Ele está administrando um órgão público, ele não está administrando um shopping, uma construtora. Ele tem que respeitar o vereador aqui dentro dessa casa. Eu estou muito triste, sim. Eu pedi para os gentilezas não manifestar. Senhores vereadores, o que aconteceu recentemente, muito obrigado. Com, bem dizer, a expulsão do Instituto Varte dessa cidade, com o secretário Felipe e sua companhia, seus diretores, fazendo um belo trabalho. Até a segurança o secretário teve que andar. E ele vai elogiar o Instituto, que todo mundo está vendo irregularidade nessa casa. Até onde? Sabe que o senhor de Fiore não vai parar e olhar, ver que ele está sendo uma pessoa que não está dando atenção para os vereadores? Ele tem que pensar que Itapetininga tem 150 mil habitantes. Ele não está administrando uma empresa. Estou muito chateado com o senhor de Fiore. Muito. E me deixou mais chateado ainda ele falar que é a culpa do governador atrás do pagamento dos médicos. Mas sorte no dia seguinte, depois de sua entrevista, o diretor do DRS falou na TV Tem, que a prefeitura não prestou conta esses 2 últimos meses. Por isso que não veio dinheiro do governo do estado. Mas eu acredito, senhor... Voltamos, então, depois dessa polêmica manifestação do vereador Marcelo Nanini ontem, na sessão da Câmara de ontem aqui na nossa cidade. Hélio, o que dizer? Dá para dizer alguma coisa? Dá para dizer.
O Marcelo Nanini é líder do governo, portanto deveria estar lá para defender o governo e atacou o governo, e na minha opinião atacou com toda a razão. O prefeito está desrespeitando a Câmara, está desrespeitando um outro poder, né, e assim desrespeitando a opinião pública, porque é um absurdo que realmente ele faça o mesmo erro que o Roberto Ramalho fez, talvez pior, não sei, precisa avaliar. E ainda tenta botar a culpa no governo do Estado, nos vereadores, na imprensa. Bom, é um fim da picada, é o erro dele. Ele tem que ter humildade para chegar a dizer, errei, olha, desculpe, fiz com a maior boa vontade, mas errei, tive boa intenção, errei, vou trocar, vamos mudar. Agora, não faz isso, ao contrário, fica acusando os outros culpados, pô, é o fim da picada. Cristiano? É uma situação de choque. E se não houver humildade no nosso gestor público, ele vai se isolar e a cidade vai virar um caos. Como eu critiquei os estudantes que picham ônibus protestando a 3h20, acho que a crítica pode também ficar ao chefe do Poder Executivo, que não pode se isolar no seu gabinete e achar que conduz uma cidade sozinho. Primeiro, porque não é fácil, é difícil. E depois, porque vai mexer com o interesse político de outros. Então, acho que o gestor público, o chefe do Poder Executivo, ele tem que ser uma pessoa muito sábia. Tem que ponderar, tem que ouvir, tem que conceder. Pessoa que exerce esse tipo de mandado público não pode se isolar, não pode achar que vai resolver tudo sozinho. Está o caos. Dá a impressão que é uma briga de interesses para ver quem ganha na queda de braço. Quem vai ganhar a situação, oposição, vereadores, prefeito, eu não sei. Eu sei quem vai perder, que é a cidade. Isso. Só tem um perdedor. Então, eu lembrei, o Hélio Rubens sabe bem disso, eu ajudei um pouco o prefeito de Itapetininga, um prefeito de Itapetininga, que mal sabia ler e escrever, né? Joaquim Aleixo Machado. E ele me disse o seguinte, na sua experiência, né? Eu estava recém-saído da Escola de Administração Pública, da GV de São Paulo. Eu tinha que aprender, né, como é que funcionam as coisas. Ele me ensinou. O prefeito, ele pode estar do lado, tendo atrás o povo e à frente os servidores públicos. Ele também pode estar com os servidores públicos de frente com a população. Mas ele não pode nunca ficar isolado com ele mesmo. Um erro desse, como o bem disse aí o Cristiano, e bem sabe o Hélio Rubens, que já militou também muito em administração pública, um erro desse é crasso. Significa que a pessoa que está lá não entende nada de administração pública. Tem talvez auxiliares, né, que também não entendam, mas tem outros que estão se sentindo com um grande mal-estar, porque tudo que eles fazem para lá na mesa do prefeito. E se ele for ler documento por documento, nunca que vai ser feito nada. Então nós temos 6 meses, estamos para 6 meses e não temos nada. O Di Fiore disse, Hélio, que a crise na saúde é política. Você concorda com isso? Não, imagina. É um absurdo. Eu concordo quando ele diz que a crise na saúde não é de Itapetininga, é no Brasil inteiro. E é verdade no Brasil inteiro. Não nasceu no governo dele também. Não nasceu no governo dele. A culpa não é dele, propriamente dito. Agora, da contratação do Instituto, a culpa é dele. Sim. Indiscutivelmente porque tentou um caminho que não deu certo. Se teve dolo ou não, se foi incompetência ou não, é outro assunto, mas que não deu certo, não deu. Agora que a crise é grave, porque o Ângelo não tem dinheiro para cuidar de todo esse povo com problema de saúde. E o pouco dinheiro que tem é mal gerido, na minha opinião. Cristiano, o prefeito disse na entrevista dos 100 dias, até perguntei ontem para o outro convidado que estava aqui, que o problema da saúde não era dinheiro, era gestão. Isso ele deixou bem claro, foi até uma frase bem surpreendente da parte dele. Ele disse na entrevista da TV Tem que o grande problema é que o governo do Estado não repassou o dinheiro mensal para custear o hospital regional, que gerava uma sangria muito grande. O problema é dinheiro ou é gestão? Eu acho que é gestão. Dinheiro, certamente, não vou falar que tem de sobra para você fazer um centro médico avançado, para você contratar médicos em quantidade. Enfim, certamente falta dinheiro, mas ali o problema grande não é dinheiro, não que ele sobra, ele falta. Mas o grande problema, na minha opinião, pelo menos, é gestão. E volto a repetir, é muito fácil também falar que é só culpa do Di Fiore, não é. Só que ele pegou um pepino, se propôs a resolver e não está conseguindo. Então, daí que eu acho que é hora de ter humildade e recorrer para especialistas, para quem entende.
E eu acho que aqui não é uma questão política, é uma questão de bem-estar social. Então, vamos deixar de vaidade e vamos trabalhar todo mundo junto. O Hélio, a gente ficou sem carnaval e sem o Instituto Vart. Essa era a minha pergunta. E sem as obras. Está tudo paralisado na cidade. Que tinha. Sem o carnaval, engraçado, sem o Instituto Vart. Engraçado porque assim, o carnaval era dinheiro de pinga. Você ia gastar 30 mil reais para fazer um carnaval de uma cidade. Tostão. Não acho que o carnaval seja prioridade, mas eu acho que a cultura, e o carnaval é uma forma de cultura também, tem que estar envolvido, tem que estar prestigiado. E daí eu acho que é outro problema que a gente conversou antes. A cultura é deixada de lado. É isso aí. Na cidade de Itapetininga. E a cidade sem cultura é uma cidade pobre. Não, em todos os sentidos, não só no sentido econômico. Exatamente, econômico também. Mas também. Pobre é uma cidade triste, uma cidade que não tem diversão, você não tem o que recorrer. Que 8 horas todo mundo na casa fechado e não tem o que fazer. É triste. Ângelo, questão aqui do hospital municipal regional, já dito amplamente, um termo meio antagônico, mas enfim. O governador disse na sua campanha, na campanha aqui de um prefeito da época, que era do mesmo partido dele, que se esse prefeito ganhasse, tornaria o hospital referência, o hospital regional seria referência e tudo mais. Hoje nós temos um hospital regional que é municipal, ou seja, nós temos verba municipal para gerir um hospital de status regional. É possível isso? Não é. Vai faltar dinheiro, né? Porque a questão é, não há gestão, talvez não haja o dinheiro que seja suficiente, mas há a responsabilidade. Né? Porque se ele, o prefeito atual, não tem culpa das coisas que já vêm acontecendo, ele não pode deixar de assumir a responsabilidade, porque a saúde pública dos habitantes de Itapetininga é de responsabilidade do prefeito, da Câmara Municipal, dos órgãos estaduais, dos órgãos federais. Né? É preciso unir tudo isso. Mas se o prefeito nem se dá bem com os seus secretários, como é que ele vai dar bem com o governo federal, o governo estadual? E a questão dele ter criticado o governador, Hélio, justifica? Ele utilizou o governador aqui em Itapetininga, foi o grande vitorioso da eleição municipal, porque todo mundo falou bem dele. E agora a história não é bem essa? Não, eu acho que ele não criticou diretamente o governador. Ele queria arrumar uma saída dizendo que o Estado não mandou, indiretamente foi uma crítica ao governador. Mas o Estado já se respondeu, não mandou dinheiro porque não prestaram conta. Você falou, eu trabalhei no Estado muitos anos, você também sabe isso. Se não tem a segunda verba, se você não prestar conta da primeira. Exato. Então, isso é elementar. É elementar, mas a culpa volta a ser da prefeitura, né? Não tem como você jogar a culpa em cima dos outros. Não tem. Eu não vejo razão nem para culpar vereador, nem imprensa, nem governador, nem coisa nenhuma. A culpa é da prefeitura e, portanto, do prefeito. E é uma crise do PSDB interna? Existe isso? Acho que é muito pouco para falar em crise interna. Acho que é crise de gestão municipal. Se resolve em casa isso. De novo, volta a bater na tecla. Eu gosto de repetir várias vezes. Tem que ter humildade para fazer gestão. É importante ter braço forte, mas tem que ter humildade. Ângelo, e essa questão? É um racha político aí esse depoimento na Câmara do Marcelo Nanini? Talvez seja um racha entre o prefeito e os vereadores. Ele vai precisar resolver isso logo. Isso não pode continuar ad eterno. Ele de Fiore, né? Ele precisa perceber que ele é um líder de todos os habitantes, de todas as entidades que existem em Itapetininga. E não o dono. O prefeito é sempre um líder, aquele que lidera. E liderar não é comandar, não é mandar, né? Não é se isolar, muito menos se isolar. É realmente abrir um diálogo com todos, entidades, cidadãos e tudo mais, para buscar soluções. Então, Você acha que ele levou os ensinamentos aí da instituição, da iniciativa privada para a prefeitura e talvez seja isso que está dando um problema inicial? Nem tanto isso, é porque a administração pública, eu já disse da outra vez, ela age de acordo com a legislação. Por isso que ele precisa da Câmara Municipal, que faz as leis. O administrador privado, ele pode fazer tudo o que ele quiser, desde que esteja dentro das leis. Já o prefeito não pode fazer o que ele bem entender, a não ser que a lei permita que ele faça. É diferente, né? E eu acho que realmente a questão de um empresário, o empresário não necessariamente é um cara de braço forte que vai brigar com todo mundo também. Existem vários tipos de gestão empresarial. Então não é porque ele trouxe aquilo da iniciativa privada, né? Não é questão da iniciativa privada. Se você pegar um retrospecto dos últimos prefeitos de Itapetininga, do Aleixo para cá,
O Aleixo tinha muitas vantagens, né? Uma delas é que ele teve uma visão boa, por exemplo, construiu a prefeitura no local, que hoje está constatado que é fez com que a cidade grande avanço para Itapetininga. Mas também fez coisas ridículas, como aquele calçadão que até hoje dá um trabalho danado, aquilo é uma porcaria mal feita. Então o Aleixo tem os dois lados. Agora, a cidade deu um upgrade, a cidade cresceu a partir do quê? Do Tardelli, que era um empresário. Da primeira gestão. Da primeira gestão do Tardelli. Ele deu uma renovada em Itapetininga, mudou o status da administração pública. Depois, o Barbará foi outro que também veio da iniciativa privada, também fazendo um trabalho muito bom. Então não é a questão se o cara, de onde ele vem, é a questão de como ele age. Eu acho que o Di Fiore está fazendo tudo aquilo que os inimigos dele querem. E talvez o que alguns amigos também. Maravilha. Esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje, nessa terça-feira, 11 de junho. Eu queria agradecer a presença dos meus convidados. Ângelo, volte sempre. Isso, muito obrigado. Dê o convite novamente aqui do Cine Clube de Itapetininga, junto com a Secretaria de Cultura do município. Vamos ver se a gente continua com isso aqui, com essa parceria, né? Claro. Apresenta a Antropóloga, dia 15 de junho, às 20 horas, 8 horas da noite, exatamente às 8 a gente começa, porque depois tem o debate para saber o que é filme de arte, o que é filme comercial, né? E também para compreender melhor as intenções do cineasta que produziu esse filme. Então, sábado que vem. Sábado que vem. Então tá aí dado o recado. Grande programa. Hélio, obrigado. Eu quero agradecer, mas eu vou fazer o meu merchandising. Claro. Também, pode não. Toda segunda-feira, às 6 horas da noite, na Câmara Municipal, no andar térreo, nós temos reunião do programa Cidades Sustentáveis. É um programa que visa construir uma cidade sustentável. É mais do que uma defesa do meio ambiente, é uma defesa do todo. Porque o meio ambiente, o verde sozinho não faz nada, nós temos que construir tudo. Então convido o telespectador para participar. O INIX, que é a nossa ONG, não tem nenhuma vinculação política, nenhuma vinculação comercial também, ainda que seja mantida pela iniciativa privada e trabalho voluntário de todos nós. Então, o povo que quer colaborar com a administração da cidade, compareça. Segunda-feira, 6 horas da tarde, entrada gratuita, claro, a partir das 18 até as 20 horas na Câmara Municipal, toda segunda-feira. Obrigado, Hélio. Eu agradeço. Cristiano, mais uma vez, obrigado. Você traz muitos ensinamentos aqui para o povo de Itapetininga. Imagina, eu que tenho que agradecer a todo mundo aqui da mesa. Acho que o bate-papo foi muito saudável. Correu rápido, né? Correu rápido, passou rápido, dá vontade de falar mais ainda. E agradecer a todo mundo que está assistindo e mandar meu recado para minha noiva, que não vai ter presente, mas vai ter muito amor, né? Muito bem. Isso aí, tá vendo? Como que é? Importa, né? Que importa. Aí, maravilha. Então, fiquem com Deus. Amanhã a gente tá de volta. Até lá.